Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula aí de geografia, né? Vamos aí dar continuidade ao que nós vimos no capítulo 9, né? Falando aí sobre região amazônica. Vimos na aula passada todo o contexto geográfico da região amazônica, não é? A questão dimensão territorial, dos limites, né? Onde o território ali ocupado, falamos um pouco aí das reservas, né, hidrográficas da região, né, as regiões, né, de exploração, como que ocorre a exploração da Amazônia, não é? Então vimos também parte aí, né, um pouco aí da economia local da década de 20, década de 30, ou seja, o ciclo da borracha, né, que foi muito importante, a extração da seringueira para a produção da borracha, né, um ciclo aí muito rico, né, para a região, que trouxe muitas prosperidades, né? E agora vamos ver outros detalhes, outras características da Amazônia que trata-se aí dos recursos naturais, né? Então, para a gente poder ter uma compreensão melhor do que a gente vai estudar, a gente primeiro precisa conhecer o que é recurso natural, né? Recurso natural, pessoal, nada mais é de tudo aquilo que a natureza produz, né? Tudo aquilo que o homem não consegue produzir em larga escala, né? E tudo aquilo, então, resumidamente, que a natureza produz e que tenha um valor, né, econômico, que tenha uma utilização econômica, não é? Então a gente pode compreender aí inúmeros produtos que a gente vai conhecer ao decorrer da aula, certo? Então, quando existe essas características, né, o homem vai e explora, né, o homem vai e retira da natureza, né? Então começa aí a ser, inicialmente identifica-se, né, os recursos naturais, avalia a quantidade, né, da área de ocorrência, ou seja, onde que existem esses recursos naturais, que lugar que é, onde está situado. Depois determina a viabilização da extração, ou seja, compensa extrair, né, esse determinado recurso, o que for retirado vai gerar, né, algum benefício, né, na extração, né, ver a viabilização, né, da extração. A extração, assim, né, sendo benéfica, né, sendo positiva para a economia, é feita a extração. Depois tenha-se o refinamento, né, ou seja, a transformação dos recursos naturais, ou seja, separa aquele recurso mineral daquilo que não é mineral, daquilo que não tem valor, né? E depois ele é mandado para a indústria para fazer ou entrar num processo de fabricação dos produtos, né? Seja minério de ferro, seja o petróleo, seja, enfim, o que for, né? De benéfico ali, de importância para a economia, certo? Então aí tem todo um processo de extração desses recursos e depois observa-se a sua importância, né, e a sua qualidade, né, observa-se aí se vai ser bom ou não extrair esse determinado recurso, certo? Bom, gente, a Amazônia, né, como nós vimos inicialmente, ela é uma área muito extensa, né? Não se restringe somente ao estado do Amazonas, e sim, enfim, também vai muito além, né? E pega regiões como Roraima, como Pará, né, como Amapá, como parte ali do Mato Grosso, né, de Rondônia, do Acre. Então é muito extensa, até parte do Maranhão, né? Então é muito extensa a região da Amazônia, certo? E todo o local, né, do território brasileiro, né, e assim como a Amazônia tem as suas, digamos assim, explorações, né? Claro,
nas regiões, né, mais afastadas da Amazônia, a exploração ela se dá de uma maneira diferente, né, e de um pouco aí voltada para um segmento, melhor dizendo aqui, né, vocês podem observar de acordo com a tabela aqui no mapa. No caso da Amazônia, nós observamos que há pouca, né, áreas, né, para serem exploradas, né? Então a gente vê a região mais em verde aqui, né? Ou seja, a região da floresta. Tem exploração na floresta? Tem, mas ela não se dá da mesma forma como em outras regiões, certo? Então temos aí uma grande quantidade, né, territorial para ser explorada. Porém, essa exploração ela tem que ter um cuidado, né, tem que ter uma atenção. Tem áreas que não podem, né, ser exploradas, enfim. Há um grande dilema aí para fazer uma extração dos produtos, né, minerais que existem na Amazônia, não é? Então, a gente pode observar que a Amazônia é um espaço, né, uma região territorial extensa, enorme e pouco explorada devido à natureza, né, devido a não agredirem a natureza. Então, há todo um cuidado aí, podemos dizer, com a Amazônia, né? Muitas áreas de reserva, né? Ou seja, não pode ser explorada, e as explorações que existem, muitas são ilegais, né? Bom, a gente tendo esse conhecimento, né, de que as áreas são pouco exploradas e muitas, né, que são exploradas é feita de maneira ilegal, né, de maneira insustentável, né, ou seja, que desrespeita aí todo o processo de cuidado com o meio ambiente, nós podemos entender que a região sofre com os impactos ambientais, né, não só ambientais, como também que causam dano, né, ao meio ambiente, a fauna, né, a flora, mas também impactos sociais, questão de saúde, né, dependendo do que for explorado, por meio dessa exploração, pode ocorrer, né, a poluição de rios, a contaminação, né, de rios, do solo, né, e aí as pessoas que moram nessa região, principalmente os indígenas, né, acabam sofrendo, porque eles consomem os produtos da Amazônia, bebem a água dos rios e, conforme for feita essa extração ilegal, insustentável, as pessoas começam a sofrer, ter muitos problemas de saúde aí. E também gera um impacto econômico, né, para a região, devido a questão também da exploração, né, que resulta aí em, por exemplo, a perca, né, de consumidores, né, porque os produtos que vão sendo produzidos, né, extraídos da natureza de forma ilegal, gera aí também, né, uma questão econômica muito negativa, né, para a região, né, consumir produtos, por exemplo, consumir produtos de madeiras retiradas de forma ilegal da Amazônia, né? Então há uma campanha aí de não compra por esses produtos, né? Então gera aí uma questão de impacto econômico, né, na região. Então, por outro lado, né, temos aí riquezas, né, que estão na Amazônia e devido a essas questões ambientais pouco é explorada, né, e pouco é explorado de uma forma legal, não é? E muito feito de forma ilegal, não é? Então temos aí recursos na Amazônia de diferentes, né, formas, né, de diferentes qualidades, ou seja, uma diversidade muito grande que a gente pode observar por meio
desse mapa, né? Então, na Amazônia, de acordo com o gráfico aqui, vocês podem observar que possui tungstênio, alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, enfim, uma infinidade de minerais metálicos e não metálicos e energéticos, né? Ou seja, temos aí uma região muito rica, claro, muito mais em minerais metálicos, como vocês podem ver, né? Com maior destaque para cobre, ouro, níquel e manganês. Vamos lá, então. Sabendo de todas essas riquezas, né? Mais ou menos aí década de 70 até os dias atuais, muitos países se interessaram, né, por essa riqueza, muitos países começaram a investir para a extração desses recursos naturais, né? Claro, de uma certa forma com algum cuidado, porém, né, mesmo tendo algum cuidado, gera algum tipo de impacto ambiental, né? Então, esses produtos aí, muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil poder fazer, né, a extração aí. Então, por exemplo, China, Japão, Canadá são muitos investidores aí que estão na região para obter esses minérios, né, para levar para os seus países, né, para as suas indústrias. E aí, então, queira ou não queira, ocorre, né, um impacto ambiental, uma destruição da floresta, prejudicando aí a fauna e a flora da região, né? Para minimizar os efeitos, né, desses impactos, surge aí empresas que promovem, né, projetos como no caso aí o projeto Carajás, né, que era um projeto para visar uma proteção maior da Amazônia, para fazer uma extração, né, de uma forma sustentável, mas é polêmico esse projeto, pois há muita contradição, né? Embora eles defendam, né, por meio dos seus discursos, por meio de papéis, que o projeto Carajás é muito bom, né, que beneficia a Amazônia, a população, que não prejudica a floresta, mas na prática a gente vê que sempre a floresta sai prejudicada, sempre a natureza sai prejudicada, né, a fauna e a flora como um todo aí, né? Então há muito debate sobre essa questão, né, sobre essa fachada aí, né, de sustentabilidade que é o projeto Carajás. E na década de 80 tivemos aí, né, um projeto, né, muito danoso, né, para a floresta, para o meio ambiente, que foi o projeto de extração de ouro, né, na Serra Pelada, ou seja, na região do Pará. Na década de 80 acharam, né, em uma região lá do Pará, vestígios de ouro, né? E aí então começou-se uma busca incessante por esse metal, fazendo com que a região começasse a aglutinar, começasse a receber mais de 100 mil pessoas, né, nessa região, sendo 30 mil garimpeiros nessa região, onde devastaram a floresta, né, desmataram, destruíram o relevo, né, para se encontrar aí esses recursos naturais, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Serra Pelada era aqui, né? Era um morro, era assim, né? Um morro. O ouro estava incrustado, né? Dentro da montanha. Então começou-se a destruir esse morro, né? Então aqui antes, né? E depois como ficou, né? Acabou com o morro e fizeram ainda um aprofundamento do solo ainda, né? Para obter esse metal precioso, né? Então inúmeros trabalhadores foram para lá, né? Cavar lá, né, na região para ver se encontrava ouro, né, nas profundezas dessas montanhas aí.
Então, cada homem que descia lá saía com um saco de pedra nas costas para poder quebrar essas pedras, né, e retirar, separar o ouro daquilo que, né, das rochas, né, que o ouro fica incrustado nas rochas. Então, a região nesse período foi muito rica, retiraram-se muito ouro dali, né? E quem acabou sofrendo foi a natureza, né? Estima-se aí que a devastação foi muito grande, né? E estima-se também que foi retirado cerca de mais de 56 toneladas de ouro da região. Bom, vamos falar agora sobre os recursos hídricos da Amazônia e gestão de saneamento. Então, vamos entender que os recursos hídricos da Amazônia existem. Temos, então, portanto, a bacia hidrográfica da Amazônia, né? A Amazônia, né, possui uma maior reserva de água doce do mundo, né? Possui aí 10%, né, de todos os recursos hídricos do mundo. A região da Amazônia, ela possui 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Possui ali as bacias hidrográficas, né? Nessa extensão aí de 4 quilômetros de 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Possui uma divisão territorial, né? Onde a gente pode ver que de acordo com as cores aqui está aí de acordo com as bacias hidrográficas, né? Então tem do Araguaia, do Xingu, Foz da Amazônia, né, do Javari e por aí vai, né? De acordo com as cores que estão aqui representadas na tabela. Bom, a Amazônia, por ter uma grande extensão de rios, né? Logo, né, o homem procurou utilizar esse rio para poder fazer uma hidrelétrica lá. Uma hidrelétrica que foi feita com muito estudo, né, muita análise, porque a Amazônia está numa região de planície, né, então não tem muitas quedas d'água, não tem muita correnteza, mas o homem, né, ele vai estudando e vendo como isso essa hidrelétrica poderia ser feita. Então aí no caso, né, em 2011 foi feita a usina de Belo Monte, né, na região do Pará, lá no Rio Xingu. E aí então foi feita essa usina. Para fazer ela precisou represar muita água, né, para poder então essa represa fazer a força, a água, né, vir com a força, com seu peso para poder movimentar as turbinas e assim poder então gerar energia, né? Bom, na época, né, foi aí um projeto audacioso, né? O governo enfrentou muitos ambientalistas, porque os ambientalistas viram que aqui está, né, a represa de Belo Monte, no Xingu, no Pará. Viram que ia ser um risco enorme para a natureza, pois o impacto ambiental seria muito danoso, né? Em contrapartida, a produção de energia elétrica não ia ser tão satisfatória assim, não ia ser tão benéfica assim, a quantidade de energia gerada ia ser muito pouca para o resultado, né, do impacto ambiental que ia provocar, mas foi feito, né, e acabou dando certo, a usina aconteceu, mas os impactos ambientais eles surgiram, né, como desmatamento, as regiões alagadas, né, muitos ribeirinhos perdeu, né, as suas casas, enfim, muitos animais ao seu redor também sumiram, não é? A fauna, a questão da fauna, muita vegetação ela foi submersa, né? Mas acabou, né, saindo, né, do papel aí e o governo acabou enfrentando esses ambientalistas em torno dessa questão aí, certo? Bom, gente, então é isso, né? Conhecemos aí as riquezas da Amazônia, vimos aí, né, o que ela produz, né? Tanto na questão de riquezas minerais e também
as riquezas aí voltado à fonte de água. Esqueci de outro detalhe, né? Em questão do saneamento, né? O saneamento básico na região das bacias hidrográficas da Amazônia, ou seja, 20% do esgoto é tratado, né? 80% infelizmente acaba sendo jogado nos rios, né? E então a região só não é mais poluída, né? Por meio do esgoto, porque não há muita urbanização. Então a natureza acaba se regenerando e eliminando todo esse esgoto jogado nos seus rios, né? Então esse era o último detalhe que eu ia falar para vocês. Bom, então ficamos por aqui, né, gente? Próxima aula vamos terminar esse conteúdo aí e falar sobre os projetos de infraestrutura para a integração nacional da Amazônia. Ou seja, vamos ver quais foram os planos do governo para aproximar a Amazônia dos grandes centros, né? Fazer a região da Amazônia integrar-se, né, com os grandes centros industriais, né? Quais foram os projetos feitos aí para a Amazônia ser incluída, por exemplo, no campo de desenvolvimento industrial. Tudo bem? Então é isso, ficamos por aqui. Não esqueça de fazer anotações de vocês, né? E anotações de dúvidas também, caso exista, para a gente depois discutir e tirar essas dúvidas no chat. Tá bom, gente? É isso. Tudo de bom. Tchau.